O Dragão chega em quais condições para a finalíssima do Campeonato Goiano de 2026? Em quais condições chega o Dragão para decidir o Goianão diante do Goiás? Antes, olhem só a quantidade de finais do Atlético de 2006 para cá. De 2006 para cá, o Atlético esteve presente em 14 finais. Ou seja, ele só ficou de fora em 6 oportunidades. Desde que o Adson Batista assumiu o time, foram 14 finais em 20 oportunidades. E ele conquistou 9 títulos das 14 finais. Ou seja, quando o Atlético chega na final, em mais de 60% dos casos, ele é campeão. Ele conquistou 9 títulos, 2007, 2010, 2011, 2014, 2019, 2020, 2022, 2023 e 2024. 2025 não chegou nem na decisão, né? Ficou na semifinal diante da equipe do Anápolis. Ele conquistou outros 4 vices. 2006 diante do Goiás, 2009 diante do Goiás, 12 e 13 também diante do Goiás. Sempre o Goiás. E 2006 ele está na final da competição, vai decidir o campeonato mais uma vez diante da equipe esmeraldina. Antes do tema aqui, prioridade total para quem manda dinheiro pra gente. Fábio Nogueira, R$5 aqui de superchat. Tiago, não adianta trazer a arbitragem de fora e deixar esse VAR light, que não traça linhas. Abraço a todos. Boa colocação do Fábio Nogueira. Pode trazer o Colina, aquele Gianluigi Colina, aquele italiano. Precisa de um VAR melhor, né, gente? Essa que é a realidade, principalmente para os 2 jogos da decisão. Gianluigi Colina, que é considerado o melhor árbitro de todos os tempos. Da história, né? Espetacular. Um careca. É aquele fantástico. Fantástico. Italiano. Ele apitava demais. Enfim, 1h46. Como chega o Dragão para mais uma final de campeonato goiano? E um detalhe, né, Tim? Chama atenção, cara. Em 20 anos de Adson Batista, 14 finais com 9 conquistas. Isso prova que o Atlético, sob o comando do Adson, é de fato um time de chegada, principalmente em campeonato goiano, maestro? Isso prova que o Adson fez o Atlético crescer muito. Mostra aí nesses últimos 20 anos esse número de chegadas em finais, de títulos, né, 9 conquistas, mostra que o Atlético chega grande. O Atlético é um gigante do futebol goiano aqui, cresce em muitos momentos nessa reta final, foi assim em 2024, né? O Atlético começou não tão bem ali, foi crescendo e chegou muito forte na decisão e conseguiu atropelar o Vila naquela decisão nos 2 jogos. Em outros campeonatos também, se a gente lembrar que o Atlético tem esse crescimento e mais uma vez consegue chegar forte nessa decisão para enfrentar o Goiás. E é bom se você colocou aí em 14 finais com 9 títulos. Esses títulos que o Atlético perdeu, o único que conseguiu vencer o Atlético foi o próprio Goiás, então mostra a grandeza da decisão, né? O Atlético para mim chega forte até porque... Sim, só para dar mais subsídio no seu comentário, o Goiás chegou em 15 finais nesse período. Mostra um equilíbrio, né? Ou seja, o Atlético tem uma final a mais, né? Uma final a menos, né? O Atlético tem 14. 15 a 14. O Goiás tem uma final a mais. O Goiás tem uma final a mais. Só que o Atlético tem mais títulos. O Atlético conseguiu 9, né? E o Goiás tem 8. Então mostra assim, mas você vê, né? O equilíbrio é tão grande, até nisso bate, né? Agora eu vejo assim, a gente tá falando do Atlético, eu vejo que o Atlético chega muito forte, porque vence uma semifinal com autoridade, passa pelo Vila Nova, era uma disputa ali num clássico, um jogo onde a gente imaginava um equilíbrio maior e principalmente no primeiro jogo não teve esse equilíbrio, o Atlético sobrou dentro do Osceola, conseguiu vencer ele por 2, poderia ter vencido até com um placar mais elástico. Ontem no Oba fez um jogo de segurança, não sofreu tanto assim, teve poucos momentos ali que o Vila conseguiu chegar para incomodar, então eu vejo que nós teremos uma grande decisão e o Atlético chega assim como forte, como tem que ser num clássico, como tem sido decisões entre essas 2 equipes quando elas aconteceram, e aí a gente está trazendo a história aqui, muito bem lembrado pelo Nivaldo também, um equilíbrio muito grande das 2, então chega para mim mais uma vez os 2 melhores times. E tem um outro detalhe aqui, dos confrontos diretos em campeonato goiano de 2006 para cá entre Goiás e Atlético. Só em decisão ou não? Não, semifinal, é decisão, né? Que vale vaga na final ou final. Sim. Em 2006, Goiás campeão em cima do Atlético, ok? 2007, Atlético campeão em cima do Goiás. 2009, Goiás campeão em cima do Atlético. Aí nós tivemos em 2011 o Atlético campeão em cima do Goiás. Aí tivemos em 2012 o Goiás campeão em cima do Atlético. 2013 o Goiás campeão em cima do Atlético. 2014 o Atlético campeão em cima do Goiás, com aquele gol do Lino. Aí 17 o Goiás eliminou o Atlético na fase semifinal. 2019 Atlético campeão em cima do Goiás, com 2 goleadas inclusive. 2021 o Atlético elimina o Goiás nas quartas de final, né, da Copa do Brasil, tira o Goiás nas quartas de final. 2022 o Atlético é campeão goiano em cima do Goiás. 2023 Atlético campeão goiano também
em cima do Goiás. Então, em confrontos diretos aqui de campeonato estadual... 7-5. Não, 8-5 pro Atlético. 8-5 pro Atlético. Em semifinal, quartas de final e decisão. Jogos eliminatórios. O Atlético foi mais feliz, né? Chama atenção esses dados, Nivaldo? Nossa Senhora. Mas mostra o seguinte, hoje quem manda aqui no futebol goiano são o Goiás e o Atlético. Com exceção do ano passado, né? Que foi uma fuga da regra. Né? Foi uma exceção da regra. Aí teve assim, durante esse período teve final entre Goiás e Anápolis, Goiás e Aparecidense. Pili, Grêmio e Anápolis, Goiás e Itumbiara. Exatamente. Nesse período aí teve... Atlético e Santa Helena. Isso, alguns intrusos, né? E foi só. Mas quem comanda o futebol goiano são essas duas equipes, o Goiás e o Atlético. Então chegam as duas equipes que desde 2006, ou seja, há 20 anos, comandam o futebol goiano, que sempre chegam aí pelo menos na fase semifinal. E você vê que são equilíbrios demais. Um chegou quase o Goiás 15 vezes na final e o outro chegou 14 vezes na final. E quem chegou 14 ganhou mais título, né? Ganhou mais vezes, foi campeão mais vezes. 9-8, no caso o Atlético. Então você vê que realmente são dois clubes, duas agremiações que detêm a força do futebol goiano. E é difícil nesse momento, bicho, você prever assim um campeão, tá? Porque... Para mim, o Goiás teve uma queda de rendimento nesses últimos jogos, gente. Nós vamos falar sobre esse trem daqui a pouco. Pois do Goiás. Então não vou entrar nisso agora. São realmente duas equipes que chegam assim com um histórico aí nos últimos 20 anos de conquistas, de briga por títulos e de... Não digo assim uma grande rivalidade em termos de torcida, mas uma rivalidade grande dos dirigentes em busca de cada espaço aí na briga por essas conquistas. 1h51 da tarde agora, momento que a gente bate 282 likes no canal do YouTube. Preciso de mais 118, tá, gente? Preciso de mais 118 aqui na Band News Goiânia. A gente está voltando agora a ter 79.296 inscritos, faltando 4 para a gente bater a meta da segunda-feira. Meus amigos, com a Link Telecom você navega, joga online, maratona suas séries preferidas e ainda garante benefícios exclusivos. O que você está esperando? Venha para melhor. Link Telecom, conexão em todos os sentidos. É a noite das feras do esporte, Link Telecom. 1h52, debate das feras, oferecimento Impercia. Quem constrói, confia. Solução com produtos Baltec, produtos de primeiro mundo. Pensou em borracha? Fale com a rainha da borracha. Tua parceira em banheiras industriais, hidráulica sob medida, correias planas, PVC, PU, borracha, instalação e vulcanização 24 horas para a tua empresa. Seu distribuidor Gates, 3231-9000. A Fricó tem a mais completa linha de linguiças, sabores exclusivos que vão deixar o seu almoço ou jantar uma verdadeira delícia. Venha para a Fricó, receita de deliciosos momentos. E Seg Médico, quem vive o esporte sabe, bom desempenho começa com a saúde em dia. Por isso que eu escolhi o Seg Médico, um plano familiar espetacular com uma mensalidade fantástica. Atende os dependentes diretos. Quer saber mais? Chama agora pelo WhatsApp, tá? Agora! 62-98221-0068. Ô, Thiago, fala mais devagar pra família. Falo sim, meu amigo ouvinte. Anota aí, papel e caneta na mão. 62-98221-0068. Entre em contato agora com o Timaço Seg Médico. Teve um superchat ali, sobe pra mim. Enquanto você vai subindo, deixa eu dedicar o programa de hoje pra um grande amigo nosso aqui da Feras do Esporte, que faz 71 anos de idade. Nivaldo, 71 anos de idade, mas a cara é de 70. Jovem, novo. Pensei que era de 80. Aledino Montes, esse é maravilhoso, grande profissional do Goiás, figura maravilhosa, pessoa que eu respeito, que eu tenho carinho, que eu tenho gratidão. Ali resolvia problema, cara, foi um dos grandes funcionários da história do Goiás, né? Uma pessoa fantástica, coração maravilhoso, pessoa caridosa, ajuda o próximo, as pessoas não sabem porque ele não divulga, mas dá a cesta básica e fica sabendo de família que tá precisando, vai atrás, ajuda. Cara, que coração. Aledino, você é um fenômeno, você é um baita de um talento, pessoa maravilhosa que eu gosto demais da conta. Parabéns pra você, viu? 71 anos de idade, vividos com muita graça, muita paz e muita alegria. Pessoa do bem, né, Nivaldo? Demais da conta. A gente gosta dele. Um abraço para o Ale, gente fina demais, cara... Sensacional, quando esteve lá no Goiás, trabalhou muitos anos lá no Goiás, né? Muito, foi diretor social, depois trabalhou nos eventos. Muito prestativo, é sempre com aquela disposição de resolver problema, que tem funcionário que é uma desgraça, né? Que ele faz questão de não ajudar em nada,
faz questão de atrapalhar. O Aledino era o contrário. Ele, não estou falando que lá no Goiás hoje é assim, mas estou dizendo assim, o Aledino lá no Goiás, ele fazia questão de se esforçar, de dedicar, era solução de problema quando esteve ali naquele departamento que eu nem sei o nome. Manda um abraço para ele também, pro Aledino. Parabéns para o Aledino, né? Felicidade, uma pessoa realmente do bem, um cara gigantesco, um coração gigante. Cara bacana. Parabéns para ele aí, felicidade, né? Tudo de melhor na vida dele. 71 anos com um corpinho de 70, viu? Parabéns, Aledino, você merece. Fábio Nogueira, R$5 pra gente aqui. Queria muito saber qual a diferença dessas finais com duas torcidas contra a Napolina. A segurança não seria a mesma? Fábio, mas é estádio particular. A gente não tem a rivalidade com a Napolina que Goiás e Atlético tem, que Vila Nova e Goiás tem, que Vila Nova e Atlético tem. Então, não tem comparação. General Camarada? Não dá, né, gente? Esquece. É porque ele falou que teve duas torcidas, porque a torcida da Napolina foi mas não tem número, rivalidade, né? Mas não tem essa... Não tem rivalidade, a rivalidade não é a mesma, não. Hoje esquece. Um pouquinho, eu vi, tem a torcida 10%, da Napolina, né? 10%. A Napolina lotou a parte dela, mas eram 10% dos ingressos, né? 10% para o visitante. 1.200 pessoas, mais ou menos. 1h55, olha aí de novo a campanha do Atlético até o momento nesse campeonato goiano. Como o Atlético chega para a decisão do campeonato goiano. 12 vitórias, 12 jogos, né? 6 vitórias, 4 empates e 2 derrotas, 17 gols marcados e 9 gols sofridos. E tem uma adenda, Danilo. O Atlético é o time de melhor aproveitamento em clássicos goianienses. Ele pega o Vila Nova 2 vezes, né? 3 vezes, ganhando o Vila Nova 3 vezes. Foram 3 jogos contra o Vila e 3 vitórias. É o empate ontem, né? 2 vitórias e um empate. Isso, 2 vitórias e um empate. Com o Vila. E mais um empate com o Goiás. E mais um empate contra o Goiás. E é um time que vem numa reta de crescimento. O Atlético tem melhorado. O Atlético na semifinal do Campeonato Goiano, ele melhorou a sua condição. Sim. Ele ganhou algumas casas na disputa do campeonato, né? E o Goiás, daqui a pouco a gente vai debater com mais tempo, mas, por exemplo, a defesa do Goiás era uma defesa extremamente consolidada. Tomou 4 gols nos 2 últimos jogos. E para equipes consideradas fracas tecnicamente, o Gama e a Napolina, né? Como que o Dragão chega para decidir mais um campeonato? Na verdade, ele tomou mais, né? Tomou 5 gols. 2 gols da Napolina, 2 gols do Gama e o gol da Napolina. Mas o gol da Napolina, sim, né, gente? Foi pênalti e um pênalti inexistente, né? Então, não foi falha coletiva, né? Conta como gol, né? Mas não, conta como gol. Você tá falando de falha, né? Tô falando de falha, de criação do adversário, igual os 2 gols da Napolina. Criação de espaço, falha defensiva. Os gols do Gama, criação de espaço, falha defensiva. Contra a Napolina, não, gente. Foi um gol dado pra chata, né? Porque não foi pênalti. Então, por isso que eu não tô contando aí esse 5º gol. Mas vocês têm razão, porque é gol, né? Como registro está registrado, sim, né? Tomou. Sim. Mas, enfim, como que o Dragão chega para mais uma decisão? O Atlético, que em 20 anos de Adson Batista, chegou a 14 finais de campeonato goiano, craque Danilo Dias. Olha só, o Atlético vem crescendo bastante. A gente, durante o primeiro turno aqui, até falávamos de algumas atuações ruins do Atlético contra Goiatuba, contra o próprio craque de Catalão. Me lembro bem de um jogo mais ou menos contra o Anápolis, derrota pesada diante da Jataiense fora, jogo ruim na volta contra a Abecate. Pontuamos alguns desses 12 jogos que o Atlético fez de forma oscilante, digamos assim. Mas também temos que pontuar que o Atlético cresceu nas quartas de final, dando a resposta no pós-Goiatuba, vencendo e bem a Abecate lá em Ouvidor, algo que, confesso que eu não esperava. No jogo da volta, cumpriu, fez ali o resultado que já tinha construído no primeiro jogo, garantindo vaga para a semifinal. Só que, quando chega em clássicos, semifinal foi um deles, o Atlético tem outra nuance. Essa nuance eu canso de falar porque são números, são dados e eu adoro isso. Rafael Lacerda entende, ele entrega, ele sabe fazer a leitura, tem o perfume, dispensa comentários. E quando falo que tem a leitura, tem o perfume, tem de fato. E trouxe dados para comprovar isso, Thiago. Vamos lá. O nome do Ariel, jogador que foi titular em 6 dos 12 jogos que o Atlético jogou. Ele foi titular contra o Vila, em umas craque Goiatuba, depois desse pós-Vila Nova na primeira fase. E aí, ele foi reserva até a 5ª rodada do Campeonato Goiano, ganhando essa titularidade justamente contra o Vila Nova, no jogo lá que aconteceu no estádio Onésio Brasileiro Alvarenga. E muitos se perguntam por que trazer o Ariel para a conversa, para mostrar que de fato o Rafael Lacerda entende de clássico, maestro, entende de fazer a leitura certa dos jogos quando é clássico. Ele coloca o Ariel para fazer um quadrado mágico para anular a principal peça do Vila Nova, chamado João Vieira, que nesses jogos contra o Atlético, inclusive, foi anulado por completo.
Ariel entra nos jogos contra o Vila Nova, depois ele sai contra a Becate, nem sequer entra nos jogos da quarta de final, volta a ser titular contra quem? Contra o Vila Nova, contra o Clássico. E nos 2 jogos, inclusive, a função dele dentro daquele quadrado atleticano era anular a principal peça do Vila Nova, que por acaso foi anulado nos jogos em que enfrentou o Atlético. Onde eu chego com essa conclusão? Que o Atlético chega muito forte para um clássico, por ter um treinador que em 11 clássicos ganhou 6 e empatou apenas 5, um treinador que entende de fazer a leitura certa, de pôr aquela peça ideal naquele xadrez. Olha, vai ser um duelo muito interessante de um treinador que sabe fazer a leitura de clássico contra um treinador muito competente, que é o Daniel Paulista, do Goiás. 2 da tarde agora, a gente está batendo quase 1.000 aparelhos conectados, uma audiência maravilhosa. Aliás, ontem, dobro da audiência da segunda colocada, hein, no canal do YouTube. Nós batemos 64 mil visualizações. E ontem o jogo foi transmitido com imagens pelo canal do YouTube. Vocês não têm noção tanto que isso é ruim pra nós. Quando o jogo é transmitido com imagem, tira um público gigantesco da gente, principalmente na bola rolando. E mesmo assim, a Band News ontem bateu 64 mil visualizações. 64 mil visualizações. Começamos ao meio-dia, cheguei na rádio ontem aqui às 11h30 da manhã, já tinha 2 desocupados aqui trabalhando, o Faquinho também, o Lucas Lourenço, Pedro Leite chegou um pouquinho depois, mas Moisés Início também já estava aqui. Trabalhamos ontem 12 horas, sem parar, mas foi uma audiência espetacular, equipe técnica de parabéns, nossos comentaristas, os melhores de Goiás, Rom Xavier, na narração brilhantes também, nossos repórteres, enfim, todo o nosso timaço. Obrigado você, ouvinte amigo, que nos deu ontem essa audiência histórica, dobrou da segunda colocada no canal do YouTube. Só que eu preciso desse coração seu quentinho também aqui no nosso chat do canal do YouTube, gente. Sapeca like aí, 329 agora, com quase 1.000 aparelhos conectados. E eu preciso de mais 4 inscritos. Deixa a tua inscrição para eu terminar aqui o debate com 79.300. O Paulo Hernani, Dali Verdão, Daniel Alves, saudações esmeraldinas. Canal Souza Carlos, cara de Lontra, o Remo vai trazer o Daniel Paulista, Série A. Mexe com o Daniel Paulista não, vai atrás de outro rapaz aí. Deixa o Daniel Paulista quietinho aqui. Marcos Jordan, Goiás 60-40 no favoritismo contra o Atlético. Breno Siqueira, delator artilheiro de jogo ganho. Vinícius Segatti, pessoal da bancada, um abraço a todos, sou fã de vocês, já deixei meu like. Segatinho é maravilhoso. Beijo pra você, Segatti. Saudade do você, meu filho. Manda presente pra gente da Holanda. Tamo junto. João Afonso Gomes, Tony e Jean Lopes são o pontapé inicial. Batman e Robin. Eles têm se aproximado muito nessas últimas semanas. Tenho percebido assim uma interatividade maior entre os dois, sabe? Jean Lopes e o nosso Tony Rabelo. O Tony, no caso, é o Batman, né? O Robin é o Jean Lopes. Luciano Gin, Nivaldo, deixa... Ah, tá, beleza. Tá, tô passando aqui pro Nivaldo, tá, amigo? Abraço pra você. O Biratão Francisco de Oliveira, Dragão vai vencer os 2 jogos. Enfim, um abraço aí pra todo mundo que tá ligado no canal do YouTube. 345, gente. Sapeca like aí. Rapidinho, Danilo, que eu tenho um tema aqui interessante. Você sabe por quê? Vocês projetaram uma semifinal equilibrada entre Atlético e Vila Nova. Cuidado. Eu quero que vocês me apontem esse equilíbrio aqui, ué. Cuidado, não o Vila não fez nem gol no Atlético, filho. 1 gol nos 5 jogos. O Atlético não fez 1 gol no Vila. A Napolina deu mais trabalho pro Goiás do que o Vila Nova deu pro Atlético, aí. Você sabia disso? Sabia, eu vi. Mas, pois é, cadê a final equilibrada, a semifinal equilibrada? Uai, eu falei aqui durante a semana. Você foi um desses que falou, uai. Não, eu falei que o treinador Humberto Loser não via nenhuma lâmpada mágica. Rapaz, peita a opinião que você deu. Eu falei mesmo e não foi equilibrado. O Atlético passou até com uma certa facilidade. Falar, o Vila tinha o melhor ataque da competição, certo? Não fez 1 gol no Atlético. Nenhum nas 2 mãos, e te digo mais, com o Humberto Loser nos 4 jogos que ele enfrentou o Lacerda deitou e rolou, ele fez apenas 1 gol. Com o melhor jogador do campeonato, que é o João Vieira. Você sabe o que o Lacerda fez com o Loser? Pois no bolso. Você sabe quando você vai ficando mais velho, assim, com uns 15, 16 anos, você tem um priminho de 8 anos, você manda ele na venda e dá um peteleco nele. O Lacerda fez isso, falou assim, filho, dá licença, você tá me atrapalhando aqui. Loser, dá licença, deu um petelequinho na orelha dele, pedala, Robinho. Eu quero saber que dia que eu falei isso. Você não falou não, comandante? Cuidado. No dia seguinte, aquele jogo Vila Nova e Anápolis, eu aí nessa cadeira onde você está... Você disse que o Atlético era favorito. Não, o que eu falei? Não lembro. Você lembra, sim, senhor. Refresca a minha memória. Inclusive você... O Vila perdeu o negócio do Vinícius Júnior, entendi. Perfeito. Sim. E aí eu falei assim, a final do Campeonato Goiano já está definida. Será entre Goiás e Atlético. Não, você tá fora dessa então. Não, agora o time Danilo... em momento algum. Você foi bem... eu lembrei. Foi o Matheus. Lembrei. Não, eu dei o favoritismo pro Atlético. O Fibal tá fora dessa, Eu esperava um jogo mais equilibrado. Pra mim, o jogo da ida foi o que destoou.
Pra mim, o jogo da ida, aí sim, dentro do Osceola ali, pra mim o Atlético ganhou por 2, poderia ganhar de 3, se tivesse forçado um pouquinho mais. Pra mim ali foi um atropelo. O jogo de ontem, pra mim, foi mais equilibrado, até pela situação do Atlético. Eu acho que o time tem, assim, um atenuante a favor dele, pelo seguinte, não é normal, gente, não é normal, eu não me lembro. O treinador ser obrigado a colocar um goleiro reserva por uma questão técnica. Numa semifinal, Uma semifinal. É. Questão técnica. Às vezes você tira por uma lesão, certo? Uma expulsão, né? Uma suspensão. Só que aí é culpa do Vila, comandante. O Vila foi para um campeonato goiano sem goleiro. E normalmente também não é normal você ver... O Vila chegou na semifinal do campeonato goiano sem goleiro. E não é normal também você ver em clássico, independente de como chega esse ou aquele, ainda mais numa semifinal, um desequilíbrio para mim tão grande como foi o primeiro jogo. Porque eu realmente esperava um jogo mais equilibrado, o Vila dificultando. Por mais que eu coloquei o Atlético como favorito a avançar a final, e isso foi consolidado, eu esperava uma dificuldade maior. No jogo da ida não teve essa dificuldade. Se a gente pegar ali 85 minutos do jogo, o Atlético foi melhor, foi superior. Fez 2-0, poderia ter apertado um pouquinho mais. O Vila foi jogar naqueles 10 minutos finais, até pela postura do Atlético tendo recuado um pouquinho mais. Então, pra mim, realmente não houve o equilíbrio que eu esperava no jogo da ida. Ontem, até pela situação que o Atlético estava, pela essa situação de já entrar vencendo por 2-0, houve pra mim um equilíbrio. Em alguns momentos, se a gente pegar os melhores momentos, até o Vila teve um pouco mais de oportunidades de vencer o jogo, mas ali o Atlético soube coordenar, soube controlar o jogo. Foi um jogo equilibrado, como a gente esperava ter sido o primeiro, que não foi. Então o desequilíbrio, Thiago, nessa semifinal, a favor do Atlético e méritos do Atlético, foi que ele conseguiu atropelar o Vila no jogo da ida. E atenção, gente, daqui a pouco no bloco do Vila Nova, hoje não tem esse negocinho de mãozinha na cabeça, não. Hoje não tem esse negocinho aqui de mãozinha na cabeça. O Vila foi até onde pôde. Não tem, não. No bloco do Vila Nova eu vou levantar temas duros aqui. Temas duros. Eu vou perguntar por que o Vila Nova não contratou um goleiro de verdade. Por que o Vila Nova chegou até a semifinal do Campeonato Goiano com o Thiago Panhussá sendo o principal zagueiro, um jogador que na disputa de velocidade entre ele e a minha vozinha santa da dona Maria Rita de Oliveira Barros, minha avó ganharia dele nesse momento. Lento! O Vila com laterais horrorosos. Mas o meio de campo do Vila Nova pra frente é muito bom. Tudo bem, a defesa. Como que você é campeão goiano sem defesa? Então assim, gente, o Atlético passou de passagem pelo Vila. O Atlético passou de passagem. O Atlético não passou nem susto. Sabe aquele susto que você tá soluçando? Aí você vai, soluço e passa, Tim? Verdade. Sabe, Danilo Dias? Sabe? Verdade. Não teve esse susto do soluço pro time do Atlético. Em momento algum o Atlético foi incomodado. O problema do Vila, Thiago... Meteu 2 em ontem. Mas meteu bola na trave. Gente, jogo controlado do Atlético. O Vila não teve a capacidade de fazer um gol sequer na defesa do Atlético. Um gol, não tô pedindo muita coisa não. Um gol, o Vila não fez gol. A Napolina deu mais trabalho ao Goiás do que o Vila deu ao Atlético. Ou eu tô mentindo aqui? Não, e você tem crédito nessa fala. E o detalhe, o Vila Nova, ele vence os times do interior que ele enfrenta, exceto o Anápolis na semifinal, que ele vence um e empata o outro. Só que o Vila sempre carregou consigo esse problema do seu sistema defensivo. E foi notório, 12 jogos, 12 gols, uma média ruim para um time da capital. E não é só de agora, eu não me canso de falar sobre isso. É só buscar os últimos 7 jogos da Série B com o Humberto Louser. Vários deles o Vila Nova vencia por 1-0, por 2-0, cedeu o empate. O Vila cansou de sofrer gols com um sistema defensivo que já vem trazendo esse histórico da Série B com o mesmo comandante técnico. Começou o Goiano com, todo mundo fala, o nível técnico inferior vai melhorar, o time vai fazer gol. Conseguiu até melhorar de fato no seu meio campo pra frente. Trouxe o Marquinhos Gabriel, que é um bom jogador. João Vieira cresceu muito. Maranhão jogou grande parte do Goiano como titular. Na linha ofensiva encontrou de fato o número 9, que chegou e assumiu a posição. Janderson estreou a marcar, o Urso voltando de recuperação. Parecia que o Vila Nova de fato tinha encontrado no meio campo pra frente. Só que ele não se preocupou com a trajetória do seu comandante. O seu comandante, ele tem um perfil de tomar muitos gols e ainda manteve o mesmo sistema defensivo, não reforçando-o com as saídas que teve. Então é preocupante, não se preocupou com o principal, que é o sistema defensivo, trouxe um goleiro péssimo, isso diga-se de passagem, não teve uma passagem feliz no Vila Nova e foi o que foi. O Vila Nova não chega à final por não dar crédito de fato ao seu sistema defensivo desde o ano passado.